¿qué tal, queridos estudiantes? Sean todos muy bienvenidos a más un momento con la lengua española. Yo soy la maestra Yanara Camussa e estarei aqui estudando com vosotros. Mas antes, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, CMEAN, @Centro de Mídias _AM, hashtag Projeto Conquistar Seducam. E vamos agora ao título da nossa aula. Episódio 13, Dica, Língua Espanhola, Érase uma vez. Detalhamento, identificação e uso dos verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do indicativo. E agora vamos ao nosso primeiro exemplo do dia a dia. Então, nosso primeiro exemplo do dia a dia. Vejam aqui, la caperucita roja. Alguém sabia que Chapeuzinho Vermelho se chamava assim? Caperucita roja. Então vamos ao texto. Hubo una vez una graciosa niña que la veía pronto disfrutando de ella, al igual que le gustaba a todos. En particular, amaba a la abuela, que no sabía qué dar y qué hacer por la neta. Una vez la regaló con un sombrero de terciopelo rojo y, porque le quedaba muy bien, la niña ya no quería usar otro y acabó quedándose con el apodo de Caperucita Roja. Então aqui nós temos o nosso primeiro exemplo do dia a dia, textos narrativos, textos de contos de fada. Agora vamos ao nosso primeiro conteúdo. Meus amores, agora nosso primeiro conteúdo. Quando usar el pretérito imperfeito de indicativo. E aqui estamos na floresta encantada da nossa Chapeuzinho, né? Vamos lá, nosso primeiro uso. Quando nós podemos usar? Com acciones continuas habituales ou repetitivas en el passado. Ou seja, quando algo era frequente, habitual no passado. Algunas expresiones adverbiales de tiempo son comunes. Olha os marcadores aí. Como todos los días, siempre. Por ejemplo, ella se sentaba todos los días en el mismo banco de la plaza para dar de comer a las palomas. Então, antes era algo frequente. Ela sempre se sentava no banco da praça para dar de comer aí aos pombos, né? Próximo exemplo. Érase uma vez uma princesa de um reino muito distante. Olha aí os textos de contos de fada, né? É frequente o érase uma vez. O pretérito imperfeito é o texto desses, é o tempo verbal desses textos de fantasia, lúdicos. E sua madre lhe abraçava constantemente. Então, ela sempre abraçava a sua filha. Próximo uso. Acciones que não chegaram a ser concluídas, ou seja, começaram, foram iniciadas, mas não terminaram. Estava por salir, pero Pepe me avisou que haviam cancelado a fiesta. Se passava o dia correndo detrás de la pelota. Então, ele começava, ele corria, mas a gente não sabe quando foi que ele parou. Próximo uso. Acciones ocurridas em sequência en el passado. Tomava el bus, chegava à escola, hablava com seus amigos, abria el libro e empezava a estudar. Viu que teve uma sequência? Se levantava muito temprano, regava as plantas, leía el periódico e tomava um café com leite. Então, isso aí era uma sequência. Ela levantava muito cedo, ela regava as plantas, ela lia um jornal e depois ela tomava um café com leite. Nosso próximo uso. Hacer descripciones en el passado. Ou seja, fazer descrições no passado. La casa era toda azul. Por fuera, en el salón, había un sofá rojo, una televisión rota e sobre la mesilla estava uns livros viejos. Então, está descrevendo como era a casa.
Mis muñecas, ou seja, as minhas bonecas, eram nuevas e limpias. Mi habitación tenía 2 ventanas grandes e meus dias eram mais felizes. Então, aqui ela está descrevendo uma ação, uma situação da sua infância, né? As bonecas eram novas e limpas, o quarto tinha 2 janelas grandes e os dias eles eram o quê? Mais felizes. Próximo uso, cortesia. En este caso, el pretérito imperfecto se usa para ser amable com el destinatário del mensaje. Então, aqui a gente usa quando a gente quer ser amável, quando a gente quer ser gentil, né, com o nosso destinatário da mensagem, aquela pessoa com quem nós estamos falando. Que necessitava você? Então, estou perguntando, o que você estava precisando? O que eu posso fazer por você, né? Queria falar contigo, por favor. Então, eu queria, olha aí o nosso pretérito. Eu estou dizendo que eu queria falar com essa pessoa. E eu uso o que? O por favor. Então, eu estou sendo gentil, eu estou tratando isso com gentileza. Então, um dos usos do nosso pretérito imperfeito vai ser a nossa cortesia, tá? E aí, agora nós vamos para a nossa dica de número 1. Preparados para a nossa dica de número 1 sobre o pretérito imperfeito do indicativo? Então, vamos lá. Aqui nós temos algumas dicas de como eu posso entender, aprender o nosso conteúdo. Então, na dica de número 1, ele está falando o quê? Ele está falando que o pretérito imperfeito, ele vai ser sempre usado para hablar, ou seja, para falar de relatos de ficção. Olha aqui, relatos de ficção. E mundos imaginários que tienen como valor lúdico ou valor de fantasia. Olha, lembra que a gente acabou de sair do nosso cenário do universo da Chapeuzinho Vermelho? Então, ele está ali relatando, né, um mundo imaginário, de certa forma de fantasia. O pretérito imperfeito é o tempo verbal disso. Aqui na nossa segunda dica, esse é o tempo de la narrativa de los cuentos de hada, né? Nossos contos de fada, ou outras histórias, né? O pretérito imperfeito, ele é o tempo dos textos narrativos. Então, tudo aquilo que vai ser narrado em pretérito do imperfeito, do indicativo. Esse é o tempo de nossas memórias. Olha, gente, que maravilha! Vai ser o tempo verbal das nossas memórias. Então, toda vez que a gente for narrar uma lembrança de infância, a gente vai estar fazendo uso do pretérito imperfeito. E quem que não gosta, né, de narrar suas histórias da infância? E nossa última dicasinha é acompanhado por marcadores temporales. Então, as frases, quando utilizamos o pretérito imperfeito do indicativo, nós podemos utilizar os marcadores. Para que serve? Para a gente localizar no tempo essa ação que nós estamos descrevendo, que nós estamos narrando. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Antes, antiguamente, todos os dias, cada dia, a menudo, normalmente, mientras, a veces, sempre, constantemente, em aquela época e mais. Ou seja, esses são os marcadores que eu posso utilizar nas minhas frases. Por exemplo, eu vou narrar uma memória de infância minha. Eu posso dizer, todos os dias eu iba, olha aí, a la escuela em coche com mi papá. Ou, a veces, eu comia manzanas por la mañana. Ou, constantemente, jugava, olha aí, brincava, constantemente jugava em la calle com mis primos. Então, nós vamos usar os marcadores temporais para a gente localizar essa ação, essa memória, essa lembrança, fazendo uso do pretérito imperfeito do indicativo.
E agora nós vamos ao nosso exemplo do dia a dia de número 2. Momento do nosso segundo exemplo do dia a dia. Aqui nós temos duas crianças, dois ninhos ou dois jóvenes, e eles estão em um diálogo. Vamos ler a conversa deles? Nós temos dois personagens, o Tiago e o Juan. Então vamos lá. Olá, Juan, dime, ¿qué hacías en los fines de semana quando vivías em Venezuela? Então aí percebam que os nossos verbos no presente do indicativo, eles estão destacados em azul, né? Olá, Tiago, eu jugava al fútbol com mis amigos en el parque. E tu, ¿qué hacías los fines de semana cuando eras niño? Tiago responde, cuando era niño solía ir a la playa con mi familia todos los fines de semana. ¡Qué divertido! ¿Siempre ibas al mismo lugar? No, a veces íbamos a diferentes playas, pero una de nuestras favoritas era la playa de la Luna. Nosso segundo exemplo do dia a dia são conversas, diálogos, né? Das nossas memórias e das nossas lembranças. E agora nós vamos para o nosso conteúdo 2. ¿Listos para nuestro segundo contenido? Preparados para o nosso segundo conteúdo? Então vamos lá. Aqui nós temos a nossa tabela de la conjugación de los verbos regulares. Então aqui nós temos uma tabela muito bonitinha, né? Onde nós vamos verificar como a gente conjuga os verbos regulares. Lembrando que no pretérito imperfeito do indicativo, os verbos regulares são estáveis, né? Eles são muito, muito parecidos. E aí nós temos uma divisão aqui dos verbos de primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. Vamos à nossa conjugação. Aqui nós vamos ter o verbo hablar, né? Nós vamos ter o verbo hablar conjugado. Mas antes de nós vermos o verbo hablar conjugado, vamos verificar as pessoas. Lembrando, pronomes pessoais vão ser a pessoa aqui que vai indicar a ação do nosso verbo. Nós temos sempre a divisão de singular, né? Singular. E nós temos a divisão do plural. Lembrando que para cada um nós temos primeira e segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E agora vamos verificar o nosso verbo hablar, conjugado em AR, tá? Hablar, verbo hablar. Yo hablaba, né? Tu hablabas. Él, ella, usted hablaba. Nosotros hablábamos, vosotros hablabais. Ellos, ellas hablavam. Então, aqui nós temos as terminações. Perfeito, disso aqui que a gente precisa. Las terminações. Meus amores, sempre que um verbo terminar em AR, aqui nós temos como exemplo o hablar, que vai ser falar, mas pode ser o verbo amar, pode ser o verbo cantar, tá? Vai ter sempre as mesmas terminações, que são essas aqui, né? E se nós observarmos, ela possui uma estrutura estável e é muito parecida com o português. Isso não lembra o português, né? Pensa um pouquinho o que isso parece com a nossa língua portuguesa. Então, nós vamos analisar o nosso verbo. Nós temos aqui o verbo hablar. Vamos tirar a nossa desinência. Como eu tiro a desinência? Sempre tirando o AR. Tudo aquilo que sobra é a nossa raiz. Em português, a gente usa muito o nosso radical, né? Es la nuestra raiz. Então, vocês observem aqui. La raiz em todos os verbos, né? Isso aqui determina um verbo
regular. A raiz está aí disponível. E nós fazemos o que depois? Nós acrescentamos a nossa terminação. Olha o aba aqui no finalzinho, olha. Olha o nosso aba aqui. Abas novamente, né? Professora, se aqui fosse o verbo cantar, você ia fazer exatamente a mesma coisa, né? O verbo cantar. Você ia tirar a nossa conjugação, né? E depois você iria acrescentar as terminações. E agora nós vamos aos verbos terminados em ER, e IR. Aqui nós vamos ter verbos aprender, mas poderia ser comer. Por exemplo, o verbo beber poderia ser escrever, poderia ser dormir. Então, não importa qual seja o verbo, desde que ele seja um verbo regular. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou tirar a nossa desinência, verificar qual que é o nosso radical. Verificaram? Olha como ele está presente aqui, em todas as pessoas. E aí eu vou acrescentar a terminação, não é mesmo? A terminação, que é essa daqui. Ia, ias, ia, íamos, ias e ia. O que vocês podem observar nessa terminação? Existe algo em comum? Parece com alguma coisa? Daqui a pouquinho a gente vai verificar. E aí, nossos exemplos. Maria sempre hablaba, ou seja, ella sempre hablaba sobre su futuro profissional. Antiguamente aprendíamos inglês, francês e espanhol em las escolas. Então, antiguamente, nosotros, olha aqui, nosotros aprendíamos. E eles viviam, olha aqui o nosso viviam, em Bogotá, quando se conheceram. Eles, aqui ó, eles viviam, tá? Então, essa vai ser a estrutura do nosso segundo conteúdo, tá? Conjugação dos verbos regulares. Lembrando, são estáveis e são divididos em dois grupos. O primeiro de primeira conjugação e o segundo grupo de segunda e terceira conjugação. Agora, espera um pouquinho que vem a nossa segunda dica. Dica de número 2 sobre o nosso pretérito imperfeito do indicativo. Vamos lá. Então, la conjugación del pretérito imperfecto de indicativo en lengua española es muy parecida con la conjugación de la lengua portuguesa. Lembram que eu acabei de comentar isso com vocês? Ela é o quê? Muito parecida. Em espanhol, nós utilizamos la B. Só que em português, a gente vai utilizar o V. Lembra? Lá estava escrito amava. Em português é amava, né? A gente tem a troca do B pelo V. E la primeira e la terceira persona del singular de los verbos terminados em AR são iguais. Por exemplo, amava, eu amava, tu amavas, ele, usted amava. Então, aqui nós já temos a mesma conjugação. Perfeito, não tem com que nos preocuparmos. Las terminaciones de los verbos terminados em ER e IR são iguais. Vocês perceberam? Elas são iguais. La primeira persona del plural, nosotros, ou seja, toda vez que aparecer nosotros, ele está llevando tilde. O que é tilde, professora? É acento, o nosso acento agudo, esse la tilde, tá? Então, os verbos terminados em ER e IR sempre llevan tilde. Ou seja, além de nosotros, todos os verbos da segunda
E terceira, conjugação llevan tilde, ou seja, todos os verbos terminados em ER e terminados em IR são acentuados. Essas são as nossas dicas, anotem. E agora vamos para os nossos exemplos do dia a dia de número 3. Había una vez un joven llamado Alejandro que vivía en un pequeño pueblo. Todos los días, Alejandro se despertaba temprano y emprendía largas caminatas por los campos cercanos. Durante esas caminatas, disfrutaba de la tranquilidad de la naturaleza y observaba el amanecer pintando el cielo con tonos cálidos y vibrantes. Un día, mientras exploraba un sendero familiar, descubrió una antigua cueva oculta entre los árboles. Intrigado, decidió entrar y se encontró con una misteriosa inscripción en la pared. A partir de ese momento, la curiosidad se apoderó de Alejandro y su vida tomó un giro emocionante, lleno de aventuras y descubrimientos. Chegamos ao nosso terceiro conteúdo. Ansiosos para aprender um pouco mais? Vamos lá. Então, no nosso terceiro conteúdo, nós vamos ter aqui o nosso texto, né? O texto do nosso terceiro exemplo do dia a dia, aquele que vocês acabaram de ouvir. Então, nós temos aqui o nosso texto que foi lido com os verbos destacados. Observem que em rojo, ou seja, em vermelho, nós temos algumas palavrinhas destacadas e essas palavrinhas são verbos no pretérito imperfeito de indicativo. Había. Então, había é aquela palavrinha de praxe, né? Había una vez. Quando a gente vai começar a contar uma história. Había una vez, érase una vez. Então, a gente vai começar a descrever aquela história. Em seguida, nós temos vivia. Então, aqui a gente está ouvindo, nós ouvimos a história do Alejandro, que ele vivia num pequeno povoado. Então, o Alejandro, todos os dias, se despertava. Então, aqui nós temos um verbo pronominal perfeitamente conjugado. É o verbo despertar-se. Então, ele se despertava temprano, ou seja, ele acordava cedo e empreendia largas caminatas. Então, ele ia, né, ele empreendia, ele criava, ele ia fazer grandes caminhadas. Durante essas caminhadas, ele desfrutava da tranquilidade da natureza. Então, Alejandro era uma pessoa que gostava de curtir a natureza e também observava o amanhecer, pintando o cielo. Então, aqui, até o momento, nós temos narrado a história do Alejandro, que vivia num povoado pequeno, que acordava cedo, que ia fazer grandes caminhadas e durante essas caminhadas ele desfrutava da tranquilidade da natureza e observava o amanhecer. Então, o Alejandro fazia tudo isso aqui antes de o sol nascer, né? Um dia, mientras explorava um sendero familiar, olha aí mais um verbo no pretérito, né? Ele descobriu uma antiga cova, né? Um antigo espaço, uma antiga caverna oculta entre as árvores. Depois ele entrou, né? E encontrou uma misteriosa o quê? Inscrição, né? Em uma pedra na parede. Então, a partir desse momento, o Alejandro ficou muito curioso. E de aí, né? A sua vida se transformou e se encheu de aventura e descobrimento. Então, aqui nós temos um texto narrado. E se é um texto narrado, nós temos a presença do
pretérito imperfeito do indicativo, né? É um dos nossos principais usos. E com vocês agora, a conjugação dos nossos verbos irregulares. São aqueles verbos completamente regulares. Já sabemos que o pretérito imperfeito é um dos mais fáceis de se conjugar. Se for um verbo regular, ele é extremamente estável, mas se ele for irregular, ele não é tão difícil assim, né? Nós podemos observar aqui na nossa tabelinha as nossas pessoas, né? Os nossos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. As pessoas da ação, primeira, segunda ou terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, são as pessoas, né? Nossos pronomes pessoais. E aqui nós temos os nossos 3 verbos irregulares. O verbo ir, que é o mesmo sentido do português, é o verbo ir. O verbo ser e o verbo ver, né? No verbo ir, nós temos iba, ibas, iba, íbamos, ibas e iban. Detalhe, primeira pessoa do singular e terceira pessoa do singular são exatamente iguais. Mas observem que isso acontece também no verbo ser e no verbo ver. Verbo ser, yo era, tu eras, ele, usted era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos, ellas e ustedes eram. Gente, completamente irregular. Não segue nenhuma estrutura da raiz do verbo. E verbo ver, veía, veías, veía, nosotros veíamos, vosotros veías e eles, ellas veíam. Observações que a gente pode fazer na nossa tabela de verbos irregulares. Toda a primeira e terceira pessoa são iguais. Então, se eu aprendi a primeira pessoa, eu já aprendi a terceira pessoa. A nossa segunda, ela só acrescenta um Szinho no final. Olha que fácil. Lembrem-se, a primeira pessoa do plural, que é nosotros, ela vai sempre conjugada com acento. Temos sempre um acento, la tilde. E nossos vosotros e vosotros, seguindo a mesma estrutura. Os 3 verbos irregulares do nosso pretérito para vocês. Exemplos. Nosotros íbamos de camping durante las vacaciones. Ellos eran muy amables y siempre nos ayudaban. E tu veías películas de terror cada noite, tá? Esse foi o nosso conteúdo. E agora nós vamos para a nossa dica de número 3. E chegamos na nossa dica de número 3. Um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Então, quanto ao nosso pretérito imperfeito do indicativo, la conjugación de los verbos irregulares es sencilla. Então, vocês puderam observar que a conjugação deles, dos verbos irregulares, ela é o quê? Ela é muito simples, né? Nós tivemos aí vários macetes, inclusive. A primeira e a terceira pessoa, como a gente percebeu, elas são o quê? Iguais, são iguais. Aprendeu a primeira, aprendeu a terceira. E de quebra, adicionar um S na segunda, já aprendeu aí todas as pessoas do singular. E há solamente 3 verbos irregulares em pretérito imperfeito de indicativo, que são os nossos belíssimos verbos ir, ser e ver, né? 3 verbinhos de conjugação muito simples, sendo, né, um tempo verbal, como nós já falamos várias vezes, muito utilizado em textos narrativos. Então, para aqueles alunos que estão se preparando para os vestibulares, o texto narrativo ele está presente nas provas de língua espanhola e o nosso pretérito imperfeito será encontrado lá, né? E agora vamos para as nossas considerações finais. Chegamos ao fim de nossa classe. Gostaram?
Que momento especial! E para registrar esse momento especial, hora da nossa selfie. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, CMEAN, @Centro de Mídias, _AM, #Projeto Conquistar, Seducan. Posta selfie e marca a gente nas nossas redes sociais. Foi um prazer estar aqui com vosotros e hasta la próxima clase.